Bom, olá para todo mundo e boas-vindas a mais um guia da Ford College. Hoje a gente vai falar sobre como transformar aquele caos absoluto das saídas de inteligência artificial em um processo de engenharia super controlado. Esta análise é parte do módulo Mastering AI Assisted Workflows with Claude and Sanjay. E olha, depois da nossa última lição, onde a gente automatizou tarefas com os plugins do Sanjay, agora chegou a hora de domar a fera, sabe? Vamos entender como sair de resultados que mudam a cada segundo para pipelines altamente confiáveis e determinísticos. O nosso plano de voo de hoje é o seguinte: primeiro, o caos da inteligência artificial. Segundo, dissecando os modos de falha. Terceiro, construindo o arnês de teste. Quarto, asserções e validação contínua. Quinto, o relatório de depuração. E, por fim, os próximos passos. Esse é o mapa arquitetural para a nossa exploração de hoje. Certo. Seção 1. O caos da inteligência artificial. Vamos mergulhar direto nisso. A realidade de desenvolver com IA pode ser uma verdadeira selva. Quando a gente começa a construir com base no que aprendemos sobre os plugins do Sendai, a ficha cai rápido. Encadear componentes de IA não é nem de longe como trabalhar com aquelas APIs tradicionais super previsíveis. A resposta que o modelo te dá hoje pode não ser a mesma amanhã. E honestamente, esse comportamento imprevisível é o primeiro grande obstáculo para quem quer fazer uma automação robusta. E aí a gente acaba sempre se fazendo aquela pergunta clássica no meio do desenvolvimento. Mas por que o fluxo quebrou? A verdade é que a inteligência artificial muitas vezes age tipo aquele estagiário super confiante e incrivelmente rápido, mas que do nada esquece de preencher o campo mais importante de um formulário. Um único errinho de formatação, tipo um JSON mal formado saindo de um plugin do Sendai, é o suficiente para quebrar completamente a habilidade do Claude, que estava logo ali na etapa seguinte esperando aquele dado. O problema central é basicamente expectativa versus realidade. Na nossa cabeça, a expectativa é maravilhosa. Um JSON perfeitamente estruturado, tudo nos conformes, cada dado no seu lugar. Mas a realidade crua costuma ser uma string toda bagunçada, cheia de crase de markdown que ninguém pediu e chaves de dados simplesmente sumindo. Como a natureza desses componentes funciona em uma cadeia de entradas e saídas, ignorar isso é pedir para ter um pipeline super frágil que vai estourar na sua mão na pior hora possível. Seção 2. Dissecando os modos de falha. Vamos em frente. Para consertar esse caos todo, a gente primeiro precisa dissecar o problema. Categorizando as falhas mais comuns de forma sistemática, a depuração deixa de ser aquele jogo de adivinhação frustrante e passa a ser um procedimento de engenharia de verdade. A ideia é bater o olho e já reconhecer o padrão do erro assim que ele acontece na cadeia. Um dos vilões mais frequentes que a gente encontra é a chamada deriva semântica. Isso ocorre quando o código ou texto gerado começa, rodada após rodada, a se desviar lentamente da intenção lógica original ou do formato que a gente estava esperando. É tipo um telefone sem fio da IA. Claro, além disso tem aquelas dores de cabeça mais clássicas, né? Erros feios de formato de dados e exceções de tempo de execução que acontecem só porque uma configuração básica no plugin estava errada. Seção 3. Construindo o arnês de teste. E é aqui que a mágica acontece. A solução começa com a nossa primeira grande ferramenta, o Test Harness, ou arnês de teste. O que é isso? É basicamente uma estrutura de código, um wrapper de segurança, projetado para abraçar toda essa sequência de chamadas entre os plugins do Sendai e as habilidades do Claude. O grande objetivo dele é tornar a execução programática, segura e fácil de medir. Dentro da construção dessa arquitetura, é imperativo a gente entender a diferença entre rodar no modo ao vivo e no modo de fixtures. O ambiente ao vivo é onde a imprevisibilidade reina. Já o modo de fixtures é a nossa rocha. Ao carregar respostas de exemplo que a gente já salvou localmente, o ambiente vira determinístico, ou seja, 100% reprodutível para a gente poder testar com calma. O passo a passo para montar isso é super prático. Primeiro, a gente cria o arquivo principal do arnés. Geralmente a gente chama de harness.js. Segundo, a gente injeta uma camada profunda de login para rastrear cada movimento. O terceiro passo é escrever as asserções, que vão checar os resultados. E o último passo é iterar. Um detalhe vital aqui: tem que envolver todas as chamadas de plugin naqueles blocos try-catch, bem robustos, para garantir que o seu teste não morra no primeiro errinho que aparecer pela frente. Seção 4. Asserções de validação contínua. Agora, o que é muito interessante sobre essa etapa é como essas asserções automatizadas funcionam como a nossa rede de segurança definitiva contra regressões. Depois que o fluxo está lá rodando dentro do arnês, não basta só ver se o código chegou no final. A gente tem que confirmar continuamente se os dados gerados mantêm o nível mais alto de integridade técnica. O nosso contrato de dados precisa ser validado no detalhe. As asserções vão checar o arroz com feijão,
Os campos obrigatórios estão presentes? Os tipos de dados batem? Uma string não virou um arreio do nada? Mas a gente vai além. Precisamos confirmar se o JSON pode ser parseado sem explodir e incluir validações semânticas avançadas, como, por exemplo, garantir que uma instrução gerada tem exatamente aquele prefixo esperado de uma chave de conta na rede Solana. E aí, a gente esbarra em um comportamento super curioso. O modelo Claude adora ser amigável. Muitas vezes, ele faz tudo certinho, te devolve o código perfeito, mas manda junto um belo de um. Aqui está o seu JSON solicitado. Espero ter ajudado. E adivinha? Essa simpatia toda quebra qualquer fluxo automatizado. Por isso que uma etapa estrita de normalização de saídas é inegociável. A gente precisa varrer qualquer falhinha humana e isolar exclusivamente o objeto JSON puro. Seção 5. O relatório de depuração. Para provar de vez que um pipeline está realmente estável, a gente precisa documentar o esforço de forma sistemática. Chegou a hora de gerar um relatório de depuração concreto, acompanhado do artefato da execução no nosso JSON já estruturado. É isso que separa um código que parece que roda de um código que provadamente funciona. A estrutura canônica que o Arneso vai precisar gravar lá no nosso diretório Debug Lab, a cada execução, tem 5 pilares principais. A gente precisa do identificador único no Run ID, a string original e intocada no Raw Output, os dados limpos junto com a versão do esquema no campo Parsed, as validações de sucesso ou falha nas assertions e, finalmente, os logs capturados passo a passo dos plugins. E aqui vai um conceito de ouro para os relatórios: foco cirúrgico, uma causa raiz por mudança. Se rolar um ajuste no prompt ou em alguma linha de código, a documentação tem que isolar só essa modificação. A gente registra o artefato que falhava antes e compara diretamente com o novo artefato que deu sucesso agora. Isso garante um histórico de correção super limpo. Seção 6. Próximos passos em Solana. Com todos esses artefatos em mãos e a nossa base de testes finalmente consolidada, a fundação está pronta. Agora, o preparo para aplicar essas estruturas superestabilizadas vai ao encontro de conceitos bem maiores no ecossistema Web3. Recapitulando nossos princípios de hoje. Por padrão, trate qualquer saída de IA como dados não confiáveis. Preserve os fixtures determinísticos rigorosamente. Sempre gere artefatos estruturados em todas as execuções. E não esqueça de documentar as correções nos relatórios. Seguir essas práticas à risca é o segredo para escalar de forma sustentável qualquer ferramenta de desenvolvimento Web3 com inteligência artificial na rede Solana. E a grande provocação final permanece. Como é que toda essa base rigorosa de testes vai escalar na hora que a gente integrar as ferramentas e bibliotecas mais pesadas do ecossistema? Bom, as peças vão começar a se encaixar na nossa próxima lição, que vai trazer uma visão geral bem aprofundada do ferramental da Solana. Lembrando que este guia foi elaborado pela Forge College. E para dominar mais habilidades e ficar fera no desenvolvimento Web3, não deixe de acessar o site forge.college. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.